Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus, como foi bem dito pela nossa irmã Dolores, um culto de ações de graças que fazemos ao Senhor, por ter trazido a tantos homens e mulheres autorias de hinos que falam sobre Deus, a respeito de Deus e sobre a sua obra. Todo cântico que tem esse propósito, certamente o Senhor Deus recebe, mas infelizmente desde quando, não desprezando as comunidades evangélicas que quando chegaram no Brasil, a partir mais ou menos dos anos 90 por aí, eles trouxeram uma nova ideia de cântico que hoje nós cantamos muitos corinhos também, nós devemos muito isso a eles. Mas também existe outro lado perigoso que também surgiu no Brasil, foi colocar o homem como se fosse o centro do louvor, da adoração. É como que se o homem pudesse dizer assim, olha, tudo que é feito, Deus fez tudo por intermédio exclusivamente da minha pessoa, da minha vida. E a gente sabe que não é isso. A criação de Deus foi feita para louvá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. O homem, apesar de ter recebido a imagem e semelhança desse Deus trino maravilhoso, ele mesmo assim ainda não é o centro de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o centro de todas as coisas. O Filho do Homem, a qual foi enviado para morrer por nós, Ele é o centro de todas as coisas. Não foi à toa que Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, falou que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E o propósito nessa noite de adorarmos o Senhor, pelo nosso inário, como foi bem dito, irmã Dolores, o inário mais antigo do Brasil. Durante muitos anos, 50 anos, o nosso inário foi usado em todas as denominações evangélicas, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus e outras igrejas que não tinham ainda uma referência de inário. E o Senhor Deus nos deu essa honra de, como congregacionais, termos, meus irmãos, em nossas vidas, assim como instrumentos de Deus, para abençoar tanta gente. E é por isso, meus amados, que eu amo ser congregacional, porque saber que somos instrumentos de Deus também para várias nações. Mas abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, o que temos cantado é justamente sobre o chamado de Deus para cada um de nós, o chamado de Deus para a oração, o chamado de Deus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Nós cantamos isso. Nós cantamos também que nós não devemos demorar a ouvir o chamado desse Deus. E também nós ouvimos também que quando Ele nos chama, e devemos responder de forma breve, que foi cantado o 293, nós cantamos que Ele é o nosso abrigo no temporal. E não apenas isso, que quando a gente percebe que Ele é o nosso abrigo, Ele também é o nosso melhor amigo amoroso. Mas essa noite Ele nos chama para perto dEle. E o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, vai retratar sobre esse chamado de Deus a uma pessoa específica e esse chamado de Deus também às nossas vidas. Verso de número 1, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, assim está escrito: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, chefe dos cobradores de impostos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa de quê, meus irmãos? Da multidão, e por ele também ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Em algumas traduções, porque hoje eu quero estar na tua casa. Em outras traduções, porque agora eu quero e desejo estar com você na sua casa. Verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens, disse Zaqueu a Jesus, aos pobres.
E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai Santo, se utilize de mim, Senhor, mais uma vez como teu instrumento, que não sejam as minhas palavras, minhas expressões, nada pensado por mim mesmo, mas que tudo, Senhor, venha de fato do trono da tua glória, por intermédio do teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diz: amém. Meus amados, a história de Zaqueu, ela é interessante, porque Lucas relata a história do que aconteceu com Zaqueu justamente no período em que o próprio Jesus Cristo já estava se caminhando para entrar em Jerusalém. Já estava a caminho das dores, já estava a caminho da última semana para padecer por cada um de nós. Interessante também que essa é uma história que nós conhecemos muito bem. Talvez nós não damos muita importância, talvez nós também não colocamos ela como fosse uma história para poder meditar. Mas a verdade é, meus irmãos, que Zaqueu fala sobre nós, de nós e a respeito das nossas ações como pessoas. É evidente que Zaqueu, por ser um publicano, possivelmente era bem conhecido na cidade de Jericó. É bem possível por ser um homem também detestado pela maioria, porque quem é que gosta de pagar impostos? Nós, cidadãos brasileiros e americanos, né? Pastor Teófanes, daqui a pouquinho no finalzinho vai dar um graças a Deus aqui pelos anos de vida com Cristo, né? E juntamente com o presbítero Edilson. Meus amados, nós evidentemente que pagamos os nossos impostos por causa do dever que nós temos. E até mesmo porque alguns de nós pagamos o imposto para também poder cobrar os nossos direitos. E desculpa, aqui tem uma mexicana também, eu esqueci de mencioná-la. Ela paga imposto também. Mas a verdade, quem é que gosta de pagar impostos? Então Zaqueu, por ser este homem que cobrava, que chegava em porta, e a gente vai ver escrito na palavra, e vimos aqui, que a ideia é que ele cobrava muito mais do que era o necessário. Ele usurpava, ele ia muito mais além. É evidente que talvez, eu não sei, mas Zaqueu deveria ter um pé brasileiro, que além de cobrar o que é devido, ainda coloca um pouquinho mais para usar de expertise para ganhar mais dinheiro. Eu não sei, meus irmãos, eu acho que Zaqueu poderia ser um bom brasileiro. Mas enfim, percebemos também que ele fazia disso o pão dele. A Bíblia fala que além de ser um cobrador de impostos, ele era um homem muito rico. Perceba que no verso de número 1 que nós lemos, Jesus Cristo no capítulo 18, no final, acabara de curar o cego. Ele acabara de operar um grande milagre. E Jesus agora está em Jericó. E Jesus entra na cidade, atravessa a cidade. Um comentarista diz que faz assim até uma brincadeira com esse texto, dizendo que poderia ser que Jesus Cristo gostasse ou queria encontrar Zaqueu em sua casa, mas já que Zaqueu não estava em casa, ele o chama em uma árvore. Esse comentarista mesmo também fala que, independente de Jesus encontrar Zaqueu em casa, ou se encontrar ele, ou encontrá-lo numa árvore, o ponto exato de toda essa mensagem é dizer que Jesus Cristo nos conhece, sabe o nosso nome, e Ele chama cada um de nós a um compromisso, a uma vida e para uma salvação. Também podemos observar, meus irmãos, que o Evangelho de Lucas, o próprio Lucas menciona, que antes da narrativa, ele fala sobre o cego. Então é perceptível também que Zaqueu, ele está de uma certa forma cego, porque ele não vê Jesus Cristo aos olhos nus. E ele percebe que também ele está cego em relação à sua própria vida. É interessante nós observarmos no texto que quando Jesus passa por Jericó e vai indo ao caminho para Israel, para Jerusalém, melhor dizendo, nós vamos perceber que ele está justamente no ponto exato, no momento exato,
no lugar exato, não é uma coincidência. Aqui Jesus Cristo não anda em segundos propósitos alheios, secundários. Jesus Cristo tinha um propósito de encontrar Zaqueu naquele exato momento, naquele exato ponto, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado na vida deste homem. Uma coisa também que podemos perceber é que Jesus Cristo não procura os sacerdotes de Jericó. Jesus Cristo, ele não vai à procura dos homens que deveriam ser aqueles que propaguem ou falem sobre a pessoa de Deus. Jesus Cristo não é recebido pelos sacerdotes. Jesus Cristo deveria ser muito bem recebido, porque o que ele estava fazendo era algo maravilhoso. Mas percebam, há murmuração porque Jesus Cristo vai na casa de um pecador. E essa murmuração vem daqueles que dizem serem retentores da lei de Deus. Observem que Jesus Cristo não é recebido pelos sacerdotes. Jesus Cristo, ele não é recebido por nenhum líder religioso de uma religião oficial que era a religião judaica. Jesus Cristo, na verdade, ele passa assim sem nenhuma importância para esses religiosos. Jesus Cristo não traz, na verdade, nenhuma bonança ou nenhuma riqueza para esses sacerdotes ou retentores da lei de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, aqui dizer, eu também não posso forçar o texto ou especular, que talvez esses sacerdotes podiam ter alguma parte desse dinheiro, mas a verdade é que esses homens deveriam receber bem Jesus Cristo, mas a palavra que sai da boca desses homens são palavras de murmuração, porque Jesus Cristo convida um homem pecador para dentro da sua própria casa e comer com este pecador. No verso de número 2, está com a Bíblia aberta, olha só o que está escrito. Diz que existe um homem rico, chamado Lázaro, Zaqueu, melhor dizendo, um homem de grande importância. Percebam, meus irmãos, que aqui menciona quem era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, pecador chamado pelos judeus. Meus irmãos, naquela época, os publicanos, diante da visão dos judeus, estava na classe, ou era considerada a classe como se fosse assassinos, prostitutos, adúlteros. Interessante que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, o capítulo anterior, nos versos 9 a 14, nós vamos perceber que Jesus Cristo já está mencionando que essas pessoas ricas, as pessoas abastadas de riquezas, dificilmente entenderão o reino dos céus. Mas não podemos esquecer que Jesus também precisa salvar essas pessoas ricas. Eu já mencionei aqui aos amados irmãos que uma das classes menos evangelizadas no mundo inteiro são a classe dos extremos ricos. Quando a gente olha a palavra do Senhor dizendo que é mais fácil um camelo passar na ponta da agulha do que um rico entrar no céu, mas nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo que nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo. O que está dizendo isso? Que também os ricos, mesmo que não queiram Jesus Cristo ou desprezam Jesus Cristo, necessitam também do Salvador. Então só Jesus é quem pode operar o milagre no coração daqueles que se consideram ricos, mas não é impossível que eles se rendam aos pés de Jesus Cristo. Interessante que para a lei judaica, era recomendado, meus irmãos, a população nem receber esmolas dos publicanos. Para os irmãos terem ideia de como os publicanos eram rejeitados pela população e pelos judeus também. Como os judeus desprezavam até mesmo aqueles que se consideravam ricos. Alguns, meus irmãos, alguns comentaristas falam que os próprios publicanos, a sua família, era até marginalizada por alguns. Não tinham convívio entre a sociedade, volto a dizer, porque os publicanos estavam na linhagem dos assassinos, adúlteros, e também estavam na linhagem dos prostitutos. Uma coisa interessante também, é que na época, quando o dinheiro era arrecadado, havia uma finalidade única: fortalecer o império do exército romano. E ele tinha algo para pagar, era estipulado então,
E ele fazia isso da sua renda, mas volto a dizer, ele usurpava, segundo o que nós lemos, quando ele fala que assim quando recebe Jesus Cristo, pretende dar 4 vezes a mais do que tirou. A gente começa a perceber então, meus irmãos, que parece que Zaqueu era um homem difícil para se converter a Cristo. Era um homem difícil talvez em receber a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas perceba no verso de número 3, que está escrito: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Este homem que era considerado um marginalizado, mesmo sendo rico, um homem que era considerado pela religião oficial judaica, um homem na mesma medida do que as piores pessoas, mesmo assim, ele procurou ver quem é que estava passando. É evidente, meus irmãos, que quando Jesus passava em determinados lugares, ele sempre deixava uma sombra de milagre. Jesus Cristo, em todos os lugares que passou, sempre deixou pessoas curiosas em saber quem ele era. Por isso que eu falo, meus irmãos, judeu tem muito a ver com a gente, porque alguns eram curiosos, como nós brasileiros somos curiosos. Eu disse ontem, numa despedida de um pastor nosso, que às vezes, meus irmãos, quando nós paramos para ficar olhando para o alto, eu já fiz isso aqui na Clips, teve um dia que eu fiquei parado olhando para cima, e foi parando gente do meu lado para ficar olhando. De repente para um carro e pergunta: moço, você está olhando o quê? Aí deu vontade para responder lá, que se curioso segue a vida. Mas nós somos curiosos. Só que a curiosidade de Zaqueu, o desejo de ver quem era que estava fazendo milagre, isso despertou, isso trouxe um alerta. Quem é este homem? Quem é essa pessoa que essa multidão o segue? Por que isso é espantoso para ele? Porque ele não vê, meus irmãos, uma multidão entrar em sinagogas. Ele não vê multidão seguir fariseu. Ele não vê a multidão seguir saduceu, ou escribas, ou retentores da lei. A multidão não quer estar perto de pessoas hipócritas, por mais que alguns desejam. As pessoas, elas querem ver ou estar perto de alguém que possa dar muito mais do que é esperado. Eu não sei, meus irmãos, se de repente o desejo de Zaqueu olhar para este homem era apenas o desejo da curiosidade, mas graças a Deus, porque ele foi curioso. E eu quero dizer para você, que talvez olha para o campo evangélico, para a palavra de Deus, e despreza, seja um bom curioso, porque essa curiosidade da palavra do Senhor pode salvar a tua alma, e ela salva a alma. A boa curiosidade pode trazer bons benefícios, e a curiosidade deste homem trouxe benefício. Percebamos, meus irmãos, que nesse verso de número 3, Zaqueu procura ver quem era. Uma pessoa que estava sendo desprezada pelos rabinos oficiais, uma pessoa que estava sendo muitas vezes caluniada pelos rabinos oficiais, os detentores da lei de Deus, agora percebe que há um rabino, que há um mestre diferenciado dos demais. Há um homem que faz muito mais do que ler a própria lei de Deus. Então, lhe soube a curiosidade de saber quem é Jesus. Verso de número 4. Nós vamos perceber que ele corre adiante, sobe no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque Jesus Cristo haveria de passar no ponto exato. Volto a dizer, meus irmãos, o verso de número 4 faz-nos perceber que havia um desejo rápido, urgente, emergente de Zaqueu ver quem é que estava passando, quem era esse Jesus. E eu quero aqui contextualizar algumas coisas importantes para nós. Nesses últimos dias, precisamos ter a urgência, a emergência, o logo, o já, e agora eu digo é para ontem, para antes de ontem. Precisamos olhar para Jesus.
E isso é uma pressa para esses últimos dias. Isso deve ser mais desejado do que comer, do que beber, do que deitar, do que descansar ou ir para férias. Nós estamos numa emergência de olhar para Jesus e confiar nele. Zaqueu me ensina isso. A pressa que devemos justamente de olhar para Jesus. Interessante, meus irmãos, que talvez quando alguns olhavam para Zaqueu subindo no sicômoro, na oliveira brava, talvez alguns estavam até caçoando, porque a Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura. Meus irmãos, alguns comentaristas dizem que o sicômoro que ele sobe, além de ter galhos fortes, não é um sicômoro muito alto, porque esse é um homem de pequena estatura, né? Ele não podia subir muito, mas alguns falam que não era grande. Era um tamanho exato, uma proporção exata para ele subir e enxergar. E aqui também vejo, meus irmãos, que não é coincidência, que Jesus não trabalha na área que nos vamos ver, o que vai acontecer. A gente percebe o Senhor Deus traçando um plano exato de salvação, de regeneração, de restauração, e Ele providencia até mesmo o sicômoro, uma oliveira brava para o homem subir, mas não apenas para ver, mas para sentir e ver a mudança que ele necessitava na sua vida. Eu quero dizer para os irmãos, que diante disso, para nós que somos cristãos, não há coincidência em nossa vida. E por não haver coincidência de Deus em nossa vida, precisamos entender, meus irmãos, que isso também nos traz o afastamento de toda e qualquer superstição. O crente que confia no Senhor e sabe que não há coincidência diante de Deus, não há necessidade de ler horóscopo zodíaco para saber como será o dia, porque a sua vida não anda na coincidência e nem anda segundo os homens, mas anda segundo Deus. Verso de número 5. Então ele está acima do sicômoro. Ali, meus irmãos, ele sobe depressa. Mas percebam que Jesus chega diante dele e fala: olha, tu subiu depressa, né? Agora desce depressa também. A mesma medida que ele sobe depressa, Jesus fala: desce logo. Perceba, meus irmãos, que havia também pressa de Jesus entrar na casa de Zaqueu. Jesus não estava ali parando ou esperando que houvesse um diálogo entre Zaqueu no sicômoro e ele embaixo, Jesus olhando para cima. No verso de número 5, você vai ver que Jesus chega àquele lugar, olha para cima, chama o nome desse pequeno homem e fala: desce depressa, rapaz, é agora. Meus queridos, há uma pressa no chamado de Deus. Há uma pressa no chamado de Deus. Quando Deus chama, deve vir com pressa. E a pressa que eu falo é que aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor Salvador, você precisa ter pressa em confessá-lo. Porque a pressa, nesse sentido, é boa. O ontem aqui é agradável. Muitos, por não responderem o depressa de Deus, o chamado repentino de Deus, hoje estão mortos, aguardando no inferno o dia da ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar, mas serão ressuscitados para salvação não, serão ressuscitados para serem agora eternamente condenados. Na verdade já estão condenados, falta-lhe agora a sentença da condenação. A pressa aqui é para salvar a sua alma do inferno. Quantos agora, meus irmãos, correm depressa para os bares, para a prostituição, estão correndo depressa para os tóxicos, alguns agora correm depressa para se adulterarem, estão correndo depressa para os motéis.
correm depressa, meus irmãos, para lugares onde Deus não se agrada. Quantos correram depressa por São João e perderam a vida e já não há mais salvação para eles? Há um depressa também, um chamado de Deus para aqueles que são filhos, que foram alcançados e confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há uma pressa também em você se voluntariar para a obra do Senhor. Muitos estão substituindo a sua vocação por outras coisas que Deus não chamou para ser. Alguns cristãos estão substituindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus, por prazeres que não nos levarão a lugar nenhum. Jesus chama, e a expressão que Jesus diz: desce depressa, não se demore a descer. Meus irmãos, eu fico pensando que aquele pequeno homem, eu fico pensando quando eu era pequeno, que eu corria depressa, pulava depressa. Com esse chamado, meu irmão, é para pular, não é para descer não. Ele deveria pular do sicômoro. Mas o chamado de Cristo foi algo específico. Ele chama este pequeno homem pelo nome. Então ele deu importância quando Cristo o chamou. Desce depressa, rapaz. Eu quero ficar na tua casa. Eu desejo que agora eu vá para a tua casa. Percebamos também, meus irmãos, que nesse verso Jesus torna específico a Zaqueu aonde ele queria ir. Jesus não chama Zaqueu para um passeio. Jesus Cristo chama Zaqueu não é para um tour, não é para ficar andando sem nenhum propósito. Ele é chamado, Zaqueu é chamado para um propósito específico. E é chamado para o lugar onde ele descansa, onde talvez ele come, almoça, janta, não sei porque de repente ele pode almoçar fora, mas chama para o lugar de intimidade, casa. Lugar onde que nós consideramos lugar de aconchego. Estava esses dias falando com o Bruno e Cláudia, né, que estão aqui, vieram de Guadalajara, México, né? Apesar que Bruno é brasileiro, Cláudia já teve um bom tempo aqui conosco, morando no Brasil, mas eles já estão com saudade, né? Que casa é assim, gente. Casa é assim. Eu quando passo mais de 15 dias fora de casa, eu fico agoniado. Porque casa é o nosso lugar de aconchego. E interessante que essa pressa do chamado de Cristo é para um lugar específico, para a casa, para dentro de casa. E o que eu quero que os irmãos entendam isso, que quando o Senhor Jesus Cristo nos chama, Ele nos chama para um lugar de intimidade, nos chama para um lugar onde costumamos mais estar. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer esse contexto do chamado à intimidade do lar, que Cristo também nos chama a uma intimidade pessoal, particular com Ele. Jesus Cristo poderia ter chamado Zaqueu para ir para uma sinagoga, para ir ao templo, mas Ele chama para dentro de casa, porque a restauração precisava vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. É por isso que alguns fariseus eram chamados de sepulcaiados, raça de víboras, porque tinha corpo, tinha cara de piedosos, tinham cara de crente, tinham cara que serviam a Deus, tinham cara que acreditava em Deus, mas interiormente não tinham nada a respeito de Deus. O Brasil tem vivido uma séria crise evangélica. O Brasil tem vivido momentos difíceis. Quando Cristo nos chama para uma mudança radical. Quando Cristo nos chama para sermos de fato amigos dEle. Quando Cristo nos chama para uma mudança ao ponto de até mesmo mexer naquilo que parece ser bom,
mas às vezes não é, porque ele mexia com o trabalho, ele usurpava o dinheiro. Quando, meus irmãos, há mudança radical em Cristo, tudo muda. Nós devolvemos, nos arrependemos, nós fazemos de tudo para que Ele de fato se agrade de nós. Mas o Brasil tem vivido um problema sério no meio evangélico. Muitas igrejas estão chamando as pessoas para se achegarem até elas. Muitos pastores pregam o evangelho, mas são mercantilistas, mercenários. Não preguem a veracidade e a importância do arrependimento. Esqueceram-se de falar sobre a cruz, o hino que nós cantamos, 110. Sim, eu sempre amarei essa cruz. São pregadores que têm um chamado, mas não chamam, meus queridos, para ter Cristo como um amigo bondoso, a qual ele disse que se quisermos ser o seu amigo, precisamos obedecer os seus mandamentos. Se nós não obedecemos os mandamentos que Cristo nos deixou, nós não somos amigo dele. Ninguém se constitui amigo de Jesus Cristo apenas por fala, tem que ser demonstrado em vida, em ação. E Cristo chama Zaqueu para uma mudança. Jesus Cristo passa e chama este homem para uma mudança de vida. E a mudança não é apenas na característica social. A mudança que Jesus chama Zaqueu para ter é uma mudança de alma. É uma mudança em que o seu comportamento é afetado pela salvação que Cristo Jesus ofereceu. É uma mudança, é um chamado, que faz até mesmo, meus irmãos, que aqueles que murmuram, como está escrito no verso de número 7, que alguns que estavam escarnecendo, porque Jesus Cristo Zaqueu hospedou Jesus Cristo, que diziam: olha, Jesus é hospedado por um homem pecador. Mas os fariseus também eram pecadores, só não reconheceram que precisavam de Jesus Cristo. Percebemos, meus irmãos, que este homem recebe a pessoa de Jesus Cristo. Ele é surpreendido pelas palavras de Jesus Cristo. Zaqueu é mudado pela palavra que Jesus traz. Meus irmãos, sabe o que eu acho interessante aqui nesse verso, principalmente os 6 e 7? É que a gente pode lembrar de Josué capítulo de número 2. Que quando Josué manda os espias até Jericó, e lá Raabe, meus irmãos, ela recebe dos espias, e os espias são salvos pela atitude de Raabe. Raabe os esconde. Raabe, meus irmãos, os mostra a fuga, a saída. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que parece que a história retorna. Agora em Jericó, um homem que também é considerado pecador, marginalizado, recebe o Salvador. Percebamos que Jesus Cristo quer estar e quer salvar aqueles que são considerados marginalizados. Jesus Cristo quer entrar, Ele quer ceiar, Ele quer, meus irmãos, ter comunhão com pecadores. E a pergunta que eu faço hoje: quem é pecador aqui? A diferença é que Jesus vai para a casa de um homem que é pecador, um homem que usurpa do dinheiro até mesmo de pobres, que está na qualificação de prostitutos, adúlteros e assassinos, na visão dos judeus.
Mas agora, este pecador, que tem o seu nome chamado no sicômoro, que desce depressa, que leva o Salvador para sua casa, se assenta para ouvir a palavra do Senhor Jesus, tem a sua vida transformada, de um pecador que ia para o inferno, ao ouvir o chamado de Jesus Cristo, agora confessando Ele como Senhor Salvador, é um pecador regenerado, transformado, renovado pelo Santo Espírito do Senhor. Esse pecador, verso de número 9, que diz que recebeu a salvação, que foi praticamente excomungado da sociedade, juntamente com a sua família, recebe agora o título de filho de Abraão. A ideia de receber o título de filho de Abraão expressa que não apenas Zaqueu entendeu o chamado de Cristo, mas se envolveu com o chamado de Cristo. Que não apenas recebe o convite do próprio Jesus Cristo para a sua própria casa. Se a gente observar aqui, meus irmãos, Jesus Cristo é o anfitrião de Zaqueu. Porque quem é que faz o convite para estar na casa do outro? Às vezes quando a gente tem essa, não tem? Quando a gente convida alguém, os irmãos vão convidar alguém para uma festa, aí de repente chega o convidado e os seus agregados. Alguém já fez isso aqui? Não levanta a mão. Ô fulano, eu podia levar, é que eu estou com um ciclano, mas você podia dar um jeito, dar um jeitinho aí, né? Para ele poder entrar. A verdade é, meus irmãos, que Jesus é o anfitrião de Zaqueu. Porque o que o anfitrião faz? Trata bem, não é assim? Eu já disse aqui aos irmãos, que quando chega um parente legal na nossa casa, a gente faz tudo de melhor para ele. É ou não é verdade? Lençóis novos, toalha cheirosa, a xícara de café que você deixa na sua cristaleira lá, novinha, que você nem bebe, nem você, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos bebem. Não é assim? Está lá o copo, meus irmãos, empoeirado, novinho. Mas porque chegou um parente, você pega, lava, não é, Aretusa? Deixa bem bonitinho. Você prepara a comida que você não está nem acostumado a comer. Vai na padaria, compra o bolo, compra tudo, coisa que a gente às vezes nem tem costume de comer em casa, só para tratar bem o nosso visitante. Mas quando é visita chata, a primeira pergunta que você faz é qual? Vai embora quando? Mas Jesus é o próprio anfitrião de Zaqueu. A verdade, o convite não partiu de Zaqueu, partiu de Jesus. E eu quero dizer para você, meu querido, minha irmã, meu amado e minha amada, Jesus quer ser o anfitrião do seu coração. O que é ser um anfitrião? É aquele que é o Senhor, que é o dono, sabe onde tudo está, os utensílios, sabe o lugar da cama do convidado. A verdade, meus irmãos, porque houve uma grande mudança na vida de Zaqueu, porque Jesus foi o próprio anfitrião na casa dele. E percebamos uma coisa, partindo para o final dessa mensagem, que à medida em que se há mudanças no coração de Zaqueu, há uma integração. As falas de Jesus Cristo não são meras falas. E é por isso, meus irmãos, que eu amo a palavra do Senhor, porque ela nos ensina a não jogar conversa fora. E eu já disse aqui alguns anos atrás na igreja, se você quer ter um alto padrão de fala, o maior padrão que nós temos de linguística, de entendimento, tudo nós encontramos aqui. Aqui está o alto padrão que qualquer pessoa que deseja ter tenha. E esse alto padrão não é adquirido com riquezas. Talvez isso Zaqueu o pretendia. O alto padrão não é adquirido por títulos,
Por mais que sejam necessários estudar, eu quero aqui dizer, estudem, ampliem o conhecimento. Não seja preguiçoso a estudar, procure crescer. Procure, meus irmãos, ter nível intelectual elevado, procure ter conhecimento, sabedoria, inteligência. Procure. Mas para a salvação, nada disso adianta, a não ser o alto padrão de conhecimento, que é através da palavra daquele que inspirou homens, chamado Espírito Santo, a dizer coisas divinas para homens pecadores como nós. Zaqueu, um homem que colaborava para o Império Romano, um homem indesejado popularmente, um homem amado pela tesouraria romana, mas um homem colocado como um desprezado para alguns que se diziam retentores da lei de Deus. Um homem que com curiosidade sobe para ver quem era, e é surpreendido por ser chamado pelo nome. Jesus faz da casa de Zaqueu a própria casa de Jesus Cristo, convidando este homem a ter uma mudança radical na sua vida. E de um homem impuro torna puro, porque Jesus Cristo tem esse poder de tornar pessoas impuras em pessoas puras. Jesus Cristo tem o poder de transformar a pessoa, meus irmãos, mais miserável, porque ainda continuamos sendo, mas um miserável humanamente falando, mas um rico espiritualmente dizendo. Faz de homens pobres. Olha a leitura que foi feita em Apocalipse capítulo 3. Uma igreja rica que tinha dinheiro, sobrava ouro, mas Jesus fala, vocês são pobres, vocês se vestem. Lembra da mensagem hoje de manhã do presbítero João Batista? Eu não combinei nada com ele, mas parece que, né, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Que ele fala sobre a questão das vestes, que devemos apresentar puros, as nossas vestes precisam ser lavadas, mas eram homens que andavam bem vestidos, homens da alta moda, mas Jesus os chamou de homens nus. E Jesus ainda fala para essa igreja, vocês que se consideram ricos, vocês precisam comprar de mim ouro, porque o ouro que vocês têm é corruptível, o ouro que vocês têm não vale nada, a riqueza que vocês obtêm não os leva para o céu, mas a riqueza que eu tenho, ladrão nenhum qual pode corrompê-lo. Também quero, irmão Tiago, sempre. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. É isso que Jesus Cristo nos chama nessa noite, para vivenciarmos intimidade e comunhão, e também mudança. Não há interesse de Jesus Cristo nós temos comunhão com Ele e nos manter, meus irmãos, nessa corrupção, no pecado, na avareza. Jesus Cristo não chama Zaqueu para a sua casa para apenas saciar a sede ou a fome. Jesus Cristo leva o dono da casa para dentro da sua casa, não para ser um anfitrião da casa, mas para que Jesus fosse e dissesse a ele, olha, eu sou o Salvador da sua vida, eu sou o Senhor que você precisa, eu tenho o que a população não pode dar, o que o dinheiro não pode comprar, eu tenho salvação para você, Zaqueu. Cristo nos chama. Eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, fazendo algumas aplicações importantes. A primeira aplicação que eu aprendo nesse texto está justamente que assim como Jesus se aproximou de Zaqueu e chamou, Cristo nessa noite também te chama a uma mudança de comportamento, de vida, de pensamento. E não interessa o tamanho da multidão, não interessa muitas vezes o que está nos exprimindo,
Porque nós às vezes achamos, meus irmãos, que Jesus, ele não tem poder de mudar a nossa vida. Questionamos a mudança dele. Isso não importa. Jesus nos vê, nos conhece e sabe e nos chama pelo nome. Interessante como nós lemos, a multidão o acompanhava Jesus Cristo, e era muito grande. E é evidente que à medida que Jesus andava, pessoas mais se chegavam. Jesus acabara de curar um cego, e certamente isso chamou mais ainda a gente. Cura um cego chamado Bartimeu. Mas mesmo assim, na multidão, Jesus para nos chamar. Isso prova que Jesus não é insensível. Isso prova que Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é. Conhece as suas minúcias. Jesus sabe o que você chora no travesseiro. Sabe como você acorda para ir para o trabalho. Ele sabe quais são as suas lutas diárias. Não esqueça disso. Porque muitos dizem: ah, Senhor, tu se esqueceste de mim, meu Pai. Tu tens dado isso a fulano. Tu tens abençoado o ciclano. Oh, Senhor. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa sensação de estar perto de uma pessoa que recebe aquilo que você gostaria de receber de Deus. Isso já aconteceu com vocês? De você ouvir alguém dizer coisas parecidas que você deseja, você fala: Jesus não me ama, mas ama fulano, porque deu para ele. Não pense assim. Ele chama você pelo nome, sabe quem você é. Até mesmo porque um dos atributos divinos da Trindade é a onisciência e a onipresença. Jesus Cristo, meus irmãos, chamou o homem no meio da multidão. Não foi a árvore que chamou a atenção de Jesus Cristo. Não foi o aspecto da árvore. Mas ele chama a pessoa que está em cima da árvore. Não interessa também que as pessoas estão achando de você, porque às vezes nós não queremos nos entregar a Jesus ou nos envolver com Jesus, porque estamos preocupados em dar satisfações a pessoas. Eita, se eu converter, se eu aceitar meu parente, porque minha família é tão tradicional, o que vão pensar de mim? Alguém já viveu isso lá em casa? Eu não tive essa experiência, porque eu já nasci no berço evangélico. Mas eu fico imaginando, meus irmãos que viveram em tradições muito fortes, que viveram em famílias tão tradicionais, que se você falar que é crente, você viveu isso, é terrível isso. Eu fico imaginando. Eu não vou dizer que eu sinto, porque seria hipocrisia da minha parte, mas eu fico imaginando. Você não poder expressar quem é Deus para você, porque você pode ser escarnecido por alguém que está ao seu lado. Jesus, meus irmãos, ele não está preocupado se os judeus vão falar dele, se vão, de uma certa forma, enxortá-lo para outro lugar. Entendamos bem, Jesus vai até Zaqueu, porque se preocupa com a salvação de Zaqueu, e Jesus veio até você, porque ele se preocupa em te salvar. Você foi mirado pela mira santa de Deus. Você, meus irmãos, foi o alvo em que o amor de Deus alcançou. Você não é o centro de tudo, mas você se tornou o alvo do amor de Deus. Você não é a razão de tudo, mas o amor de Deus tornou você alvo da sua graça. E Zaqueu, repudiado pela sociedade, foi o alvo do amor de Deus, chamado por Jesus Cristo. A profissão de Zaqueu, meus irmãos, não deixava ser amado pelas pessoas, mas o fazia desprezado. Mas isso para Jesus não foi o problema. O problema que Jesus estava tendo ali não era com a profissão de Zaqueu, porque sabia que assim que Zaqueu o recebesse, fosse transformado, o próprio Zaqueu haveria de tomar decisões que transformariam a sua vida.
E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que quando nós entendemos o chamado de Jesus Cristo, até as trevas se tornam algo para abençoar alguém. Eu vou explicar. Volte os seus olhos aí para o verso de número 8. E eu vou terminar aqui. Verso 6, Zaqueu desce depressa. Verso 7, as pessoas murmuram porque Jesus está sendo hospedado por um pecador. Verso de número 8, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, olha só o que diz: se eu, Senhor, eu, Zaqueu, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Meu irmão, qual rico doido faria uma coisa dessa? Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vamos ser sinceros. Qual rico doido faria uma coisa dessa? Quem é rico aqui? E depois diz assim, pode deixar, eu vou dar metade dos meus bens, pastor. Eu perguntar, você está bem, meu filho? Ia passar assim um lencinho, ia perguntar, isso humano falando. Humano falando. Isso é humano. Nós não acreditaríamos. É como se chegasse um homem rico e depois falou, olha, Jeter, eu não te conheço não, mas eu vou te dar metade dos meus bens para você. Diga amém, irmão, não perca a oportunidade não. Eu vou repetir, Jeter, eu quero deixar metade dos meus bens a você. Rapaz, tu tem que ser pentecostal nessa hora. Amém! Meus irmãos, a mudança social de Zaqueu, comportamental de Zaqueu, é prova de mudança na vida, começando espiritualmente, moralmente, para depois ser exercido socialmente. É isso o chamado de Deus faz. Mas vamos lá. Zaqueu se utilizava e se enriqueceu usurpando das outras pessoas, da riqueza das outras pessoas. Ele não é apenas um cobrador de impostos, ele é rico. Evidentemente, não quero forçar o texto, mas bem possível que esse enriquecimento poderia ser um pouco ilícito. Porque em vez de cobrar 10, e de repente o Império Romano lhe pagara o salário, porque o Império Romano aqui, meus irmãos, ele não designava as questões de quanto o publicano poderia cobrar a mais. O que são aqui o Império que eu quero o meu dinheiro. O que você faz com depois disso aí é problema seu. Então, a ideia que ele fala aqui, o que ele fala, dá a ideia justamente que ele usurpava, ele ia mais além, extorquia se fosse necessário. Mas observe bem, a riqueza ilícita transformou isso em bênçãos. Em que sentido? Ele percebe, se eu defraudei, se eu enganei, se eu fui ganancioso, se eu fui exagerado, eu quero dizer, Jesus Cristo, que essa palavra, esse chamado que o Senhor me fez para a salvação, isso me mudou por dentro, me rasgou por dentro. E a prova que eu quero dar é que as minhas riquezas não serão para mim. Eu não vou tê-las mais como um momento para usufruir, para me deleitar. Eu quero dizer, Jesus Cristo, se eu defraudei alguém, eu vou procurar e vou devolver. E se alguém me deu 50, eu não vou devolver 50 não, eu vou devolver 200, 250. Porque Zaqueu entendeu, meus irmãos, que o chamado de Cristo Jesus foi muito mais do que para dentro de casa. O chamado de Jesus Cristo foi para ele herdar uma casa que homem não pode construir e nem tem poder de construir. Ele foi chamado para uma moradia celestial, para receber celestemente tesouros divinos e celestial. Essa é a casa que está preparada. Verso 10. E aqui eu termino. E o coral já pode se preparar. Verso 10 fala: o Filho do homem, disse Jesus,
Ele veio buscar o que está perdido. Perdido em seus pecados, na sua vida, em si mesmo. Jesus te chama nessa noite, meu querido. Te chama para uma mudança radical. Você pode orar comigo? Pai Celeste, nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor. Entregamos, ó Deus, os nossos planos, projetos e ações. Tudo lhe pertence, tudo é teu. Nada temos se isso não foi dado pelo Senhor. Eu peço, Deus, nessa noite que as nossas vidas, nossos corações, o nosso lar, que na verdade que nós não sejamos um anfitrião, mas que o Senhor seja o dono do nosso próprio coração. Pedimos a Ti a Tua bênção sobre cada um de nós, porque o Senhor nos chama. E nos chama para uma vida de mudança, de graça, de amor. Uma vida, Senhor, que o verdadeiro celeste do lar, o verdadeiro Deus celeste das coisas maravilhosas, elas não serão dadas plenamente aqui, mas serão, Deus, dadas o dia que estivermos contigo nos ares. Quando o Senhor fala: vinde, vinde Maria, vem Josué, vem Carlos, vem Sofia, vem André, venham, sejam arrebatados. Eu vos chamo para o arrebatamento, então venham. Venham desfrutar a casa celestial que eu vos preparei. Venham, vos chamo para o deleite da graça plena do Pai. Ó Senhor, que dia glorioso será. Por isso, Senhor, nós nos entregamos diante de Ti, não apenas agora, mas para todo sempre.